Peço que vocês abram a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. E diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície encilhada e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós invocamos, ó Pai, mais uma vez o Teu nome, pedindo, Pai, que o Senhor nos instrua nesta hora, porque somos todos Teus filhos, Teus alunos, ó Deus, Teus discípulos, desejosos de ser os alimentados por Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, o nosso Mestre, que nós oramos. Amém. Irmãos, esta narrativa acontece antes da dispersão e separação dos povos narrados no capítulo 10. O que é que está acontecendo? Eu tenho que sempre estar recontextualizando, digamos assim, só para a gente lembrar e se situar. Houve o dilúvio, como a gente já viu, houve uma aliança entre Deus e Noé. Deus celebra uma aliança com Noé. E daí ele e seus filhos, com suas esposas, enfim, começam a repovoar a terra. E é isso que trata o capítulo 10. O capítulo 10 é famoso com o nome de A Tábua das Nações. Ou seja, ali, na verdade, ele está falando das primeiras famílias, digamos que são o princípio das primeiras civilizações espalhadas pela terra. Depois, no capítulo 11, que é o que a gente acabou de ler, ele faz uma espécie de recorte de um episódio que acontece no meio do desenvolvimento desses descendentes de Noé. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Esse episódio famoso, chamado de Torre de Babel, né? A gente poderia até completar, chamar de A Cidade e a Torre de Babel. Ele acontece ali, naquele momento, particularmente num versículozinho bem simples ali, você nem nota que ele traz, carrega algo bem importante, que é o versículo 10, 25, quando na época de Peleg, dos filhos de Sem, os povos se separam, né? Ele só diz isso, os povos se separam, há uma repartição entre a terra, algo aconteceu, e o homem começa a se espalhar do lugar onde ele estava, para povoar toda a terra, porque inclusive este era o desejo de Deus, né? Mas qual é o problema aqui? E é para isso que eu quero chamar a atenção. É que apesar de Deus ter executado um juízo sobre aquela humanidade transgressora, lembra os descendentes de Caim, que se apaixonam os descendentes de Sete, que se apaixonam pelas descendentes de Caim, que já não era flor que se cheirasse, muito menos os seus descendentes, fazem com que a terra se encha de transgressão, se encha de maldade. Deus então executa o juízo do dilúvio e recomeça a humanidade com Noé, que era um homem justo e íntegro. Mas isso não foi o suficiente, a integridade de Noé não foi o suficiente para agora garantir que aquela humanidade seria pura. Por uma razão simples, Noé continuava um filho de Adão e continuava carregando os genes do pecado nele. Então o que acontece logo em seguida, assim que a terra é repovoada pelos descendentes de Noé? A transgressão retorna. Ela retorna a tal ponto que o homem se ensoberbece de tal maneira
que chega aqui no seu ápice. A Torre de Babel é um episódio que destaca isso. Olha, parece que nada mudou do ponto de vista do coração do homem. Ele continua o mesmo, precisando urgentemente de uma redenção. Porque a redenção em Noé, aquela salvação do dilúvio, é uma salvação temporária, não era uma salvação definitiva. Ainda que, se pudesse pensar, talvez até o próprio Noé pensasse que agora sim, agora Deus limpou todo mundo que é ruim, só tem gente boa, porque a gente sempre pensa que as pessoas da nossa família, que a gente ama todo mundo é legal, né? Mas nem sempre é assim. Na verdade, a gente enxerga pouco os nossos defeitos, os defeitos de quem nós amamos, mas são tão pecadores quanto qualquer um. E é isso que acontece. A terra novamente se enche de transgressão. E o que é curioso é que aquela cultura daquele passado, muito longínquo, é muito semelhante à nossa de hoje. É a mesma idolatria, é a mesma cultura, são as mesmas vontades que movem o ser humano, as mesmas, iguais. Vocês vão ver isso no texto, sobretudo no primeiro ponto. Esse texto está dividido basicamente em duas partes. A primeira parte, que começa com a construção de um cenário. Esses homens, eles saem do Oriente e vão para uma terra chamada Sinear. Essa terra é a região da Mesopotâmia, basicamente ali entre o rio Tigres e Eufrates, onde a Babilônia foi fundada. Esse é o palco, é para onde eles vão. E é onde surgem as primeiras civilizações, né, com, digamos que, algum requinte tecnológico, né, com alguma complexidade social, de Estado, escrita. Né, é uma região muito especial realmente na história do mundo. E eles vão para aquele lugar e montam esse cenário. E essa primeira parte é a parte na qual nós vemos, por exemplo, que os problemas permanecem os mesmos. Nós lutamos contra os mesmos pecados desde sempre. Nós vamos ver que é a nossa rebelião contra Deus que é a raiz de tudo de errado que a gente faz. De tudo, não tem onde tirar nem pôr. Não há nenhum pecado assim 100% inédito. Há formas, né? A nossa cultura moderna, ela, por exemplo, ela pratica a vaidade hoje utilizando a rede social, né? Não sei quem já viu algum meme relacionando cada um dos 7 pecados capitais, que era uma forma que a Igreja Católica utilizava para, digamos que, ensinar sobre o pecado para as pessoas da Idade Média, era construindo esse conceito de 7 pecados capitais, 7 pecados para a morte. E aí não sei se você já viu esse meme, de relacionar cada um dos 7 pecados capitais com uma rede social, ou com algum item aí relacionado à internet. Por exemplo, vaidade, que é uma coisa que na época de Pedro e Paulo era praticada quando as mulheres se ocupavam muito mais em trançar os cabelos, que é isso ao qual Pedro chama atenção. Não que o trançar o cabelo fosse ruim, mas o que preocupar-se demasiadamente com isso seria um problema. Hoje nós não praticamos vaidade não necessariamente apenas desse jeito, nos arrumando, mas também querendo mostrar para os outros o estilo de vida que nós temos. Muitas vezes um estilo de vida ilusório, né? Que ali na foto parece que está tudo bem, mas nem sempre está. Ou seja, as formas mudam da gente expor nossa vaidade, nossa inveja, nosso ódio, né? Há 20, 30 anos atrás não existiam crimes de internet, não existia discurso de ódio na internet. Hoje é a coisa mais comum, né? Hoje as pessoas aproveitam o anonimato da rede para poder fazer coisas que na vida real, diante das pessoas, não tivesse a mínima coragem. Mas é o mesmo pecado, é o mesmo ódio, é a mesma inveja, é a mesma covardia. A mesma covardia que fez Adão se esconder atrás da sua mulher quando foi confrontado por Deus. A mesma covardia que fez Caim fugir de Deus depois de ter assassinado seu irmão. E por aí vai. São os mesmos pecados, os mesmos problemas. E aqui também. Os homens então se empenham, eles dizem uns aos outros. Por que eles dizem uns aos outros? Porque a língua é uma só ainda. Aqui tem ao nosso favor, a respeito dessa tese, a ideia
de uma protolíngua, né, que é defendida, por exemplo, por um linguista americano chamado Noam Chomsky. A ideia de que o ser humano, bem possivelmente, tenha começado com uma língua só mesmo, né? E aí ela vai se desenvolvendo, e à medida que as sociedades humanas vão se afastando e se isolando, vão criando novas formas de falar. E aqui, eles falam uns aos outros porque eles têm um idioma igual para todos, o que indica a unidade. É isso que o texto quer mostrar. Olha, essa terra ainda é una, né? Eles são todos irmãos, digamos assim, são todos uma mesma sociedade, não há divisão por etnias aqui. E aí eles falam que vão fazer tijolos e queimá-los bem, porque na Mesopotâmia não havia pedras, que era um tipo de construção mais seguro, mais robusto e mais comum na região de Israel, na região do Egito. Na Mesopotâmia, como era uma região de charcos, uma região de pântano, você fazia as construções com tijolos. E aqui ele ressalta a tecnologia que eles tinham conseguido empreender para poder realizar o feito deles. E então construir uma cidade e construir uma torre, né? Usavam piche em vez de argamassa. Aqui é um ponto interessante. O Iraque, né, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Em outras traduções, piche também está relacionado a betume, né? Em outras traduções preferiram o termo betume, que é nada mais do que petróleo, né, ainda não refinado. Então, possivelmente, ou eles usavam piche de fato, que vem de carvão mineral, ou eles usavam betume, né, uma região que era muito cheia de petróleo, e utilizavam isso para poder fazer ali o papel da argamassa, do cimento, que vai colocar aquela cidade em pé. Mas a grande questão aqui não é apenas relatar ou descrever a mera tecnologia deles, mas ressaltar o ponto que eles confiavam muito nessa tecnologia, a ponto de Moisés, aqui o nosso narrador, decidir colocar, olha, eles confiavam muito nisso. Então eles decidem construir uma cidade e construir uma torre. E por que eles edificam uma cidade? Porque eles querem garantir segurança para si mesmos. A cidade indica isso. No passado, as cidades não começam necessariamente como lugar para as pessoas habitarem primeiro. As primeiras cidades, na verdade, são uma espécie de grandes santuários e fortalezas. Então as pessoas, por serem a grande maioria agricultores, gente que trabalhava na terra, lavrando a terra e criando animais, elas moravam em cidades ainda. Mas a cidade serviu como lugar para adoração, sede de governo. Então as cidades começam, tipo, um grande prédio, geralmente era o templo e o palácio do rei, e uma fortaleza, ou seja, uma cidade era sempre murada, porque em época de guerra, aí sim, as pessoas que moravam em volta do campo fugiam para a cidade, e aí poderiam, de repente, garantir algum nível de segurança contra o inimigo. Os primeiros reis, inclusive, se estabelecem assim. Na Tábua das Nações, ele relata um homem chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro grande rei babilônico. Quando a cidade da Babilônia é fundada, e ele constrói um pequeno império naquela região. De que maneira? Ele é um homem muito mais forte, se sobressai em relação aos outros, e aí submete os demais com um acordo, né? O que a gente chama, por exemplo, em ciência política, de contrato social. Ou seja, olha, eu protejo vocês porque eu sou forte, e vocês então me pagam impostos, me são submissos. E Nimrod, então, aqui é destacado porque ele é um homem bastante arrogante diante de Deus. Foi um grande caçador diante de Deus, ou seja, alguém bastante arrogante, que tinha muita confiança no seu próprio braço. Porque, inclusive, os pecados permanecem os mesmos. Ou será que hoje nós não temos Nimrods entre nós? Seja nos governos, seja nós mesmos, que confiamos muito no nosso taco, a ponto de achar que é a nossa competência, ou nossa força, ou nossa habilidade, ou nosso dinheiro, qualquer coisa que seja nossa, e é nossa entre aspas, que na verdade tudo que temos foi Deus que deu, nós confiamos nessas coisas como garantia de que nossos planos de fato darão certo. Aqui eles também pensavam nisso, que olha,
vai dar certo isso aqui, vai dar certo, a gente vai construir porque a gente tem a melhor tecnologia para fazer essa cidade e a gente vai construir uma cidade que vai nos dar segurança, nós não seremos dispersos. Nós não seremos dispersos, ficaremos unidos, construiremos uma civilização forte aqui. Forte diante de quem? Se não havia outros países ou civilizações contra quem guerrear, era contra quem que eles estavam querendo se proteger? Contra o próprio Deus. Como se a lembrança do dilúvio para eles tenha se tornado, em vez de uma lembrança de livramento, olha, no dilúvio o Senhor livrou nossos pais. Não, é como se eles estivessem lembrando de que o dilúvio é juízo de Deus. Ou seja, olha, se a gente começa a viver de uma maneira que não agrada a Deus, que a ira de Deus se acende, então ele vai vir em nós e vai nos dispersar, vai nos destruir. Então eles preferiram muito mais os seus próprios desejos, confiar na sua própria força, na segurança que o seu empenho poderia garantir. É isso que essa cidade significa. Era uma cidade na qual eles poderiam se refugiar contra Deus. O que era um dele, engano. Eles não poderiam fazer isso. E além de uma cidade, eles decidem, vamos construir uma torre que toque os céus, que chegue até os céus. E aqui Moisés está fazendo uma alusão aos famosos zigurates, os templos, edifícios que eram construídos naquela região. Não só a Babilônia os tinha, mas os da Babilônia são os mais famosos. Mas toda aquela região da Mesopotâmia tinha esse tipo de edifício como edifício comum, no qual eles entendiam que, ele sendo autossuficiente e com escadarias, os deuses poderiam descer do céu até a terra e encontrar os homens, e atender os favores humanos mediante a barganha, o sacrifício, as oferendas. Era assim que se pensava. Então, quanto mais alto fosse o zigurate, melhor, porque nós teremos garantia de que os deuses terão que descer até nós. A própria palavra Babilônia significa isso, significa pórtico, porta de entrada dos deuses, ou uma porta para os céus. A gente vai ver que depois Deus faz o nome da Babilônia mudar de significado. Mas então eles decidem construir essa torre, porque além de quererem garantir segurança por si mesmos, eles também querem garantir glória, porque eles têm uma ambição desmedida. É isso que Moisés quer nos ensinar. Olha, o ser humano não mudou. O pecado de Adão de querer ser igual a Deus permanece o mesmo aqui. Porque esses homens que estão construindo Babel são homens que querem ser como Deus, que comeriam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal 1, 2, 3, 4 vezes se fosse necessário para alcançar aquele objetivo. E será que de novo isso é uma coisa do passado? Ou de fato nós também vemos isto hoje? O homem quer sempre ser como Deus. Este é o grande conflito dentro de nós, inclusive, quando nós mesmos nos rebelamos contra o governo de Deus em nossas vidas e achamos que, se somos governados pela vontade de Deus, nós não somos autênticos, respeitados, autônomos o suficiente. Essa reclamação por autonomia, que é muito comum, muito moderna, é um eco de Babel. A mesma coisa, é querer alcançar o céu com seus próprios esforços. É isso que eles queriam. Vamos tocar o céu, vamos fazer a escadaria para os deuses descerem segundo a nossa vontade, porque nós prevaleceremos. Esse era o desejo daqueles homens. Esse parece ser o desejo moderno também. E aí vai duas perguntas, irmãos. A primeira é: onde você tem colocado a sua própria segurança? São as circunstâncias da vida, nos tijolos, na argamassa? São na sua capacidade de construir alguma coisa, de garantir uma segurança para a sua própria vida? Quantas pessoas, por exemplo, não pensam que a segurança da sua vida está em guardar dinheiro ou garantir um sustento? Eu lembro de um amigo da época do curso de economia que ele tinha um objetivo na vida, um só. Era conseguir passar num concurso público em que lhe pagasse
acima de 10 mil reais. Era o objetivo da vida dele, passar num concurso em que ele desse um salário acima de 10 mil reais. Porque ele entendia que aí sim, ele estará seguro. Agora sim, eu estou bem. Eu tenho aquilo que eu preciso, agora nada de mal vai me acontecer. Quantas vezes não pensamos desse jeito? Não pensamos que de fato, quando estamos no controle, as coisas realmente vão dar certo. E quando simplesmente elas fogem do controle, nós ficamos completamente perdidos. Porque na verdade, quando as coisas fogem do nosso controle, elas estão nos ensinando que nós não somos tão autônomos assim. Esses homens que constroem uma cidade, uma torre em Babel, são homens que vão aprender isso. Vão ter que aprender que eles não contavam, né? Eles não combinaram com os russos, como diz o futebol. Eles não combinaram com o adversário. Eles não combinaram com Deus aquilo que eles iriam fazer. Eles não iriam prevalecer. A segunda pergunta é: quão importante é para você ser amado, desejado e cheio de poder? Quão importante é para você as ambições que você tem? Será que as suas ambições de vida são honestas mesmo, diante de Deus? Passa por essa peneira e dizer: não, essa ambição aqui que eu tenho de vida é uma ambição justa, honesta, diante de Deus. Ela não ocupa o lugar de Deus, que é o que muitas vezes acontece com as nossas ambições, com o nosso desejo por glória. E aí vem a resposta do Senhor a eles. O Senhor então, o que ele faz diante de homens que continuam praticando os mesmos pecados? O mesmo pecado de buscar segurança em si mesmos, o mesmo pecado de procurarem glória e ambição, procurarem ocupar o lugar de Deus. Como é que Deus responde a eles? O Senhor então demole, faz um trabalho de demolição das pretensões que esses homens tinham, a pretensão de autonomia, a pretensão de viver a parte de Deus. Irmãos, em nenhum tempo, pelo menos aqui no Brasil, na sociedade contemporânea, em nenhum tempo se houve tanta antipatia à ideia de uma soberania divina. Até que as pessoas modernas, os nossos contemporâneos, procuram cultivar algum nível de espiritualidade. Isso é curioso. A sociedade não tem caminhado para um ateísmo, digamos que generalizado. Não tem acontecido assim. Tem caminhado para uma espiritualidade particular. Cada um adora a Deus ou tem seu entendimento de Deus do jeito como lhe é conveniente. Mas o fato é que a ideia de um Deus soberano, a ideia de um Deus a qual nós prestaremos conta, um Deus que reina, que governa a criação que Ele mesmo fez vir a existir, é uma ideia completamente rechaçada. As pessoas podem até acreditar em Deus, mas em Deus como uma coisa fofa, que te afaga, que te garante um lugar quentinho em momentos de dificuldade. Ou que digamos que é uma energia que te dá força para você alcançar os seus objetivos. Esses homens que constroem Babel não são homens descrentes, eles creem em divindades, mas também nessa perspectiva. No máximo, ou Deus é para curar minhas carências paternas, minhas carências por alguém que age como pai comigo, ou para garantir o sucesso daquilo que eu quero fazer. Muita gente acredita em Deus desse jeito hoje. Então, na prática, acabam sendo verdadeiros ateus. Por quê? Porque no dia a dia, no dia prático, Deus é uma variável irrelevante. Tanto faz Deus existir ou não, Deus ter leis ou não, aquilo que a gente faz importar ou não para Deus. Assim como os homens que construíram Babel. Então, o que Deus faz diante deles? Deus primeiro averigua, Ele desce. Olha que curioso, eles queriam tocar os céus. Então deveria ser uma construção muito grande, mas ainda assim não grande o suficiente para Deus dos céus
conseguir enxergá-la e ter que descer para vê-la. E é isso que ele faz, ele desce à terra para ver aquilo que os homens estão fazendo. É uma nota de ironia aqui que Moisés coloca para mostrar, olha, que vazio, que vão é o esforço humano de tentar chegar até Deus. Quando na verdade, desde o início, desde a criação, sempre foi Deus que desceu dos céus e veio até nós. O Senhor também faz isso em Jesus. Aliás, em Jesus, Deus faz isso de maneira definitiva. Ele definitivamente desce dos céus para vir à terra e estar conosco. E aqui ele desce para averiguar. Antes de Deus praticar um juízo, isso é muito comum em Gênesis. Sempre acontece isso. Com Adão também foi assim. Deus desce, olha e vê que Adão não está bem, tem alguma coisa errada. E aí ele então aplica o juízo. Da mesma maneira com o dilúvio. Primeiro viu Deus que a terra estava cheia de perversidade. Porque Deus é um Deus justo. Ele não vai nos castigar sem razão. Somos castigados, irmãos, e a doutrina presbiteriana ela nos ensina isso. Que Deus não nos predestinou, não predestinou ninguém ao juízo, ao inferno. Ele, na verdade, quando o homem cai, ele já tinha decretado uma penalidade. Ou seja, na verdade, nós, quando somos condenados por conta das nossas ações, por conta daquilo que fazemos. Ninguém vai para o inferno porque Deus assim determinou. Agora, de fato, ninguém vai para o céu se não foi porque o próprio Deus assim o elegeu, assim o escolheu, o tirou do inferno. É como um juiz que, tendo vários homens condenados justamente dentro de uma penitenciária, todos são justos condenados, e ele decide salvar metade, tirar metade ali e colocar para fora, cancelar a pena deles. É isso que Deus faz no processo de salvação. Todo depende dele, porque é ele que desce dos céus para a terra. Não somos nós que o alcançamos. Estamos todos na condição de condenados, a menos que Deus se mova em nosso favor. Aliás, é isso, inclusive, que a gente vai conversar mais tarde na devocional com os jovens. E esta é uma ironia. Deus precisou descer. E descer para ver o quê? De novo, todo desígnio do coração do homem é mau. E se o Senhor descesse novamente hoje, embora ele não precise, não necessite, porque o Senhor já está no nosso meio, ele também observa que o pecado é o mesmo, a transgressão é a mesma, a nossa rebelião contra Deus. No fim, esse é o grande pecado que importa. É o que, se for resolvido, todos os outros pecados serão resolvidos também, porque nós compreenderemos a raiz. De onde é que vem a nossa rebelião? De onde é que vem a nossa vontade de mentir? A nossa busca por segurança. De onde é que vem a nossa inveja, o nosso ódio? A gente invejar os outros, a gente caluniar, falar mal de uma outra pessoa para outra. De onde vem isso? Vem das nossas ambições por glória. Porque essas ambições não são apenas contra as coisas que pertencem a Deus, mas também contra as coisas que pertencem ao nosso próximo, à reputação do nosso próximo. Deus então observa que a humanidade continua má, e aí ele decide aplicar mais uma vez o juízo. Esse juízo já não é um juízo definitivo, não há mais, porque ele prometeu, depois do dilúvio, que não haveria mais juízo definitivo até o juízo definitivo, até que ele restaurasse toda a terra de fato. Então ele faz um juízo aqui pontual sobre estes homens que estão construindo Babel, e ele decide que essa capacidade humana de fazer mal, que pode ser infinita, tem que acabar. Então ele decide o seguinte: vamos confundir esses homens que falam a mesma língua, que conseguem se entender e que parecem que juntos podem maquinar o mal com muita desenvoltura, vão ser dispersos. Porque inclusive esse era o objetivo de Deus desde o início, desde a criação, de que o homem dominasse a terra, povoando-a inteiramente, que houvesse seres humanos em todos os trópicos.
em todas as zonas da terra, em todos os lugares, não concentrados ali na região da Mesopotâmia. Não era esse o objetivo. Então o Senhor, na verdade, aqui também está cumprindo o seu próprio objetivo criacional, né? Forçando o homem a cumprir o seu mandato cultural, ou seja, de cultivar e guardar a terra. Embora o homem não fará isso agora mais com perfeição, que é isso que a gente está vendo, que o homem está dominando a terra, mas da maneira como o Senhor disse depois do dilúvio, uma dominação que será opressora, uma dominação ruim, cheia de defeitos, na qual nós exploraremos a terra, exploraremos os outros, nós iremos fazer as coisas, mas de um jeito geralmente ruim, do qual sempre alguém vai ter que pagar algum tipo de preço. Então o Senhor decide separar a humanidade para refrear a perversidade que ele observa, e aí faz com que a construção da torre pare, e os homens então sejam espalhados. A tecnologia humana, irmãos, sempre em algum momento falha, por mais segura que ela seja. Ela sempre falha. Em estatística, não sei quantos aqui já estudam estatística, mas uma coisa que a gente sempre tem em modelos estatísticos é uma coisa chamada erro. Por quê? Porque nenhum modelo é bom o suficiente para explicar todas as variações de um determinado fenômeno. Por isso a gente tem uma coisa chamada erro estatístico, ou seja, olha, isso aqui eu não consigo explicar. Há uma possibilidade de que isso que eu estou dizendo que dá certo, pode não dar. Por isso que pesquisas estatísticas também têm intervalos de confiança, margens de erro. Porque nossa tecnologia, por melhor que seja, nossa habilidade, por melhor que seja, ela não é absoluta. Não sendo absoluta, ela não é uma garantia 100% segura para nos dar segurança, muito menos nos dar a ambição desmedida que nós desejamos erradamente. A nossa tecnologia sempre falha. Eles confiaram na tecnologia e falharam. Então, o que acontece? Babel agora é renomeada. E o pórtico dos deuses agora se torna um lugar de confusão. A torre da confusão, na qual Deus confunde a linguagem dos homens. E os homens então se espalham, nesse processo de espalhar, aí que as línguas vão se ramificando mesmo, e começam a se estranhar. E vai vir a ter nação contra nação, e os homens começam a se engalfinhar uns contra os outros, em nome de poder. Ou não é isso que nós vemos até hoje? Ou não é assim que as nações se comportam, as grandes potências? Brigando por um poder completamente temporário, limitado. Que império no mundo prevaleceu até os dias de hoje? Nenhum. Babel nos indica isso, que todo o poder humano, por maior que seja, por mais majestade que ele tenha, se dizia na época do Império Britânico que é o império no qual o sol nunca se punha. Por quê? Porque havia território britânico em todas as zonas da terra, de tal modo que em algum lugar da terra o sol estaria se levantando em um território da Inglaterra. Bastou apenas a Segunda Guerra Mundial terminar e a Inglaterra sair cheia de dívidas e dificuldades para ter que se desfazer do seu império em pouco tempo, em menos de 10 anos. Se esfarelar. Porque não há nenhum império humano que resista, nenhum poder humano que resista para sempre. Isso é o que o Senhor nos ensina. Às vezes, irmãos, é necessário que o Senhor destrua, então, planos e projetos humanos para construir os dele. Essa é a conclusão que nós temos em Babel. Por que que essa história é retirada lá do capítulo 10 e colocada aqui, depois? Porque o Senhor quer nos ensinar isso. Que para ele começar a história de Abraão, que agora sim, é o plano de Deus, não é o plano mais dos homens. Ele primeiro teve que destruir uma torre humana. O meu e o seu plano precisa ser destruído para que o plano de Deus, o projeto de Deus seja construído na nossa vida. Não há outra possibilidade. Não dá para executar os dois ao mesmo tempo. Abandone o seu. Escolha, permita que o Senhor projete e planeje a sua vida. Porque Ele é soberano, na verdade Ele fará isso. E a resposta, irmãos, para Babel, como exemplo de que o plano de Deus, esse sim, é infalível, esse nunca falha, encontra a sua finalidade, chega no seu objetivo,
é Atos 2 do Pentecostes. Atos 2 é uma resposta clara e direta ao que aconteceu em Babel. Em Babel os homens são confundidos. Em Pentecostes os homens louvam a Deus na sua própria língua e são entendidos, porque homens hebreus completamente comuns, a maioria inclusive analfabetos, começam a louvar a Deus em línguas diferentes. E agora todos entendem, porque o Evangelho é universal, ele é para todos os povos, para todos os tempos. Ele é a resposta para Babel. Aquilo que foi confundido por causa da ambição desmedida do homem, Deus agora sim está formando um só povo. Mas ele teve que destruir primeiro, para poder construir o plano dele. Não há outra possibilidade, irmãos. Que o Senhor, então, essa é a minha oração, destrua os seus projetos, os seus planos. Destrua, né? Faça uma demolição, para que os planos dele sejam realizados na sua vida. Para terminar, irmãos, quero terminar com uma frase aqui de Agostinho, o grande pai da igreja, e uma das inspirações e influências, a maior influência da reforma protestante. Ele dizia o seguinte: meu pai, onde meus planos não são os teus, destrua-os. Irmãos, que a gente possa fazer uma oração dessa de maneira sincera, de que o Senhor destrua os nossos planos, e que nós possamos viver os planos que Ele tem para nós, que são muito melhores. O Senhor diz na sua palavra que Ele não tem pensamentos de mal para conosco, mas tem pensamentos para bem. E é isso que nós deveríamos desejar, saber que o nosso Senhor, soberano Deus, que nos criou, que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, do que até mesmo nós mesmos podemos conhecer, Ele tem planos muito melhores para nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes agimos como os homens de Babel, que queriam, ó Deus, alcançar os céus, alcançar a fama, ó Deus, a ambição, a glória, que na verdade não é devida a nenhum ser humano, mas apenas ao Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes essa verdade sobe ao nosso coração, como também, ó Deus, sobe ao nosso coração a vontade de procurar naquilo que temos, naquilo que somos, em nossas circunstâncias, segurança, Pai, contra as adversidades da vida, contra os problemas. Mas na verdade o nosso telhado é de vidro, Senhor. E os nossos planejamentos, nossos projetos são todos falíveis. Então, Senhor, nós reconhecemos isso e queremos, ó Pai, que o Senhor substitua os nossos planos, ó Deus, os nossos sonhos, por aquilo que o Senhor planejou, por aquilo que o Senhor tem decretado para nós, ó Deus. Confiando, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor não tem pensamento de mal, mas pensamento de bem para conosco, ó Deus, porque nós temos provado que o Senhor é bom. Ó Deus, então nos dá, ó Pai, esse desejo de que o plano do Senhor seja realizado e cumprido na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Transformado.
preciosas para mim, querido irmão. Bom, vamos nos colocar de pé, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só alguns avisos. O primeiro é que a Yonata já colocou no grupo. Nos domingos 5 e 12 de março, o pastor vai fazer um seminário com todos, com toda a igreja, tá? E aí nós não teremos culto em português. O seminário começará às 11 e vai se até às 2 da tarde, certo? Então vocês guardem esta programação para participarem, por favor, e avisando que a gente então não terá culto em português no dia 5 e no dia 12 de março, ok? O segundo aviso é só lembrando que ontem nós fizemos o primeiro grupo temático com os jovens, com a mocidade, e no dia 25 nós teremos nosso grupo temático sobre o significado do casamento, o livro do Tim Keller, lá em casa no dia 25, tá? Com os casados, então espero vocês lá. E o último aviso só, irmãos, é aquele apelo que eu estou fazendo desde o domingo retrasado. Mobilize-se para em março a gente começar os GPs e você se integrar e participar. Acho que vai ser muito oportuno como um momento de comunhão no meio da semana. Acho que vai ser muito importante e edificante para nós. Tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana.